Tá bom, vamos lá? Continuando a série aí de Samuel e Davi, de propósitos. E nós vimos, né, o primeiro episódio para termos um coração segundo a vontade de Deus, né? E agora nós seguimos, né, o segundo episódio. Tenho que parar de falar, né? Mas o próximo episódio, nesse episódio de hoje, nós iremos trabalhar outra questão. Uma coisa que já vem falando no meu coração há algum tempo. É um vídeo que eu já queria fazer faz algum tempo. E eu vou... Esse talvez seja um pouquinho mais longo, mas ele é importante. Ele é muito importante. Na verdade, eu acho que não vai ser tão longo, não. Mas... porque eu vou dividir. Mas eu queria falar sobre a vontade de Deus. Se você está vivendo a vontade permissiva de Deus ou se você está vivendo o propósito de Deus para sua vida. Como assim, Luiz? Qual que é a diferença? Não é a mesma coisa? Eu sei que é um campo da teologia, que ele é bem abrangente, fala bastante coisa sobre isso, mas eu vou focar em alguns pontos aqui, certo? Entendo que tudo acontece segundo a vontade de Deus, mas nem tudo é o propósito do Senhor nessa vida. Deus permite que as coisas aconteçam na sua vida segundo a vontade dele, mas isso não quer dizer que você fosse o propósito dele para isso, entendeu? Isso não quer dizer que seja o propósito dele, tá? Algumas vezes a gente faz escolhas por nós mesmos que Deus permite, mas que não era esse o propósito que ele tinha para nós. E a gente tem muito, muito claro isso na Bíblia, na escolha do rei Saul como rei, né? Se você puder abrir a sua Bíblia... Não, antes de a gente ler, eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Cara, pra mim é muito claro que Saul não era propósito de Deus. Saul nunca foi o propósito de Deus para Israel. Deus queria estabelecer um rei segundo o seu coração, e Saul não era isso. Saul não tinha nada na vontade do Senhor. Saul era um homem segundo o seu próprio coração. Aos olhos dos homens ele era alto, forte, belo, inteligente, tinha uma capacidade incrível e tudo mais, mas seu coração estava nos seus próprios desejos, estava nos seus próprios quereres. E cara, Deus adverte sobre isso. Agora sim, vamos ler a Bíblia. Mais uma vez, eu peço que vocês leiam a palavra por inteiro aqui, por questões de tempo. Eu acabo pegando algum versículo, tento contextualizar ele para vocês, mas é importante entender o contexto inteiro através da palavra, não através da minha própria boca. A palavra por si só é autossuficiente. Mas vamos lá. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei que agora pedem, mas o Senhor não lhes dará ouvidos. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, queremos um rei, disseram. Cara, quando o povo de Israel chega para Samuel e fala: eu quero um rei, nós queremos um rei, e não importa. Cara, Deus manda Samuel alertar eles. Samuel vai lá e alerta: esse cara que vocês estão pedindo, ele vai fazer isso, ele vai tomar a filha de vocês, ele vai ser ruim, ele vai levar vocês pra guerra, vai matar os filhos de vocês, ele vai judiar de vocês, ele vai trazer, desgraça pra Israel, e vocês vão pedir clemência pra Deus e Deus não vai ouvir porque vocês escolheram isso. Esta é a escolha que vocês estão fazendo. Vocês têm certeza que é isso que vocês querem? É isso que Samuel fala para eles. E o povo vai lá por causa da imaturidade, por causa da impaciência, né? Por não confiar no propósito que Deus tinha, e aceitam. Cara, Saul até poderia ter mudado a vida dele, poderia ter sido um bom rei. Ele tinha capacidade para ser um bom rei. Por mais que ele não fosse o propósito de Deus, ele poderia ter se alinhado à vontade de Deus conforme o tempo, porque um homem estava sujeito às coisas da vida, assim como Davi esteve. Mas o seu coração nunca esteve na vontade de Deus. O seu coração nunca esteve, alinhado com o propósito. Ele sempre esteve alinhado consigo mesmo, ele sempre esteve alinhado com os seus próprios desejos, com suas próprias vontades. E aí não tem como. Não tem como Deus habitar um coração que já está cheio. Não tem como Deus invadir um coração que já está preenchido, né? E preenchido com falsas coisas. No caso de Saul era uma arrogância, uma soberba, uma autossuficiência que fez com que Saul se tornasse um dos reis aí, grandes reis, mas
Porque nós não lembramos de Saul pelo seu reinado. Nós lembramos dele pela desgraça, por morrer em uma situação trágica no final de sua vida, tirando a própria vida numa situação horrível. Eu não lembro certo agora, mas se não me engano, foi amaldiçoado em sua morte, sabe? A lembrança que nós temos de Saul é totalmente oposta. Por isso é um homem que não seguiu o seu propósito, não seguiu a vontade de Deus, sabe? Foi um homem que literalmente foi a escolha do homem, a escolha da carne que Deus permitiu. E aí eu te pergunto, na sua vida hoje, qual escolha que você tem feito? A escolha de Deus, esperando a vontade do Senhor, um coração quebrantado, um coração maleável, um coração disposto a amar? Ou será que você tem feito a escolha da carne? A impaciência, a autossuficiência, o desejo de ser grande sozinho? Qual tem sido a sua escolha? Será que você tem olhado para Deus e Deus tem falado: tenha paciência, espere, o meu propósito para ti é muito grande? Mas se você for por esse caminho, você vai se arrepender, vai sofrer e não vai ter volta? Ou será que você tem olhado para Deus e falado: Deus, eu confio em você, eu quero as suas escolhas na minha vida, eu quero ser colhido, eu quero ser lembrado lá na frente como homem ou mulher segundo o seu coração, não como um rei fracassado, um rei que ficou louco no final da sua vida, que ameaçou os próprios filhos. Quero ter meu coração na sua vontade, Pai. Então qual é a sua escolha hoje? Será que você tem vivido a permissão de Deus na sua vida, as vontades suas que Deus permite você viver? Ou será que você tem vivido aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus separou para você? Qual tem sido a sua escolha? Pense sobre isso.